Finalmente o Fluminense volta a jogar nessa quarta-feira diante do Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense volta a campo nessa quarta-feira, às 19 horas, no Maracanã, contra o Sampaio Corrêa, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Fluminense não joga desde a vitória contra o Cerro Porteño, que garantiu a classificação em primeiro lugar, mas não garantiu o fim do mimimi de parte da torcida, pela Libertadores. O Fluminense está classificado na Libertadores e hoje busca a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Essa classificação ela é milionária. Ela vale R$ 3.465.000, somados aos R$ 2.200.000 que o Fluminense já recebeu por ter entrado nessa fase da competição. O Fluminense vencendo, o Sampaio Corrêa já garante, já manda a CBF fazer o Pix de 5 milhões, de mais de 5 milhões de reais. O Fluminense, então, conseguindo a classificação, consegue um reforço de caixa importante para as combalidas finanças tricolores. O Fluminense vai entrar com o que tem de melhor. O time treinou com os titulares e deve ir com os titulares, e eu acho que é uma medida muito acertada. Por quê? Porque não teremos jogos no fim de semana, e no outro meio de semana nós vamos enfrentar o Aliança Lima num jogo que não vale absolutamente nada. O Fluminense já está classificado em primeiro, então se colocar o sub-20, o sub-punheta, tá tudo certo. Então podemos poupar os jogadores na próxima semana para depois no outro fim de semana voltarmos a jogar pelo Campeonato Brasileiro. Ainda está confuso, me parece que a CBF vai fazer a 7ª rodada e não a 9ª e remarcar os jogos da 7ª e 8ª rodada. Então se for a 7ª rodada, o Fluminense vai enfrentar o Juventude em casa, mas a CBF precisa decidir isso logo. O Fluminense então deve ir a campo com Fábio no gol, Guga na lateral direita, o Marquinhos ainda está lesionado, sofreu um problema no pé. A zaga deve ser, para desespero de alguns que não conseguem entender o óbvio, Martinelli, Felipe Melo e Marcelo na lateral esquerda. O meio-campo deve ter Alexandre, que voltou a jogar bem, Lima e Ganso. E na frente, Arias, Keno e Cano. Ou seja, um time muito forte para enfrentar um adversário que tecnicamente é fraco, até bem armadinho, mas tecnicamente é fraco, que não ofereceu dificuldade quase alguma no jogo em Cariacica, que nós vencemos por 2-0, com muita tranquilidade. E eu acredito numa vitória. Se você quiser fazer a sua fezinha, pode colocar lá, criar uma aposta com vitória do Fluminense e mais de 3 gols. Está garantido e é certo que isso vai acontecer. Na história do confronto, foram 9 jogos com 6 vitórias do Fluminense, 1 empate e 2 derrotas. O Fluminense fez 28 gols e sofreu 10. A última derrota do Fluminense pro Sampaio Corrêa aconteceu em 1974, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano, uma vitória por 3-1 do Sampaio Corrêa. De lá para cá o Fluminense passeou, como deveria ser, também em 74, mas passeou pelo Sampaio Corrêa, venceu a última partida por 2-0. Em 2002 goleou o Sampaio Corrêa com um golaço do Fernando Diniz, diga-se de passagem. E vamos hoje para mais uma vitória e para uma classificação, e aí aguardar o sorteio, de quem será o nosso adversário. Nas oitavas de final não tem separação de pote, então todo mundo pode pegar todo mundo, pode ter um Fla-Flu, um Fluminense Vasco, um Fluminense Palmeiras, e vamos ver qual vai ser o resultado desse sorteio que vai acontecer quando terminar essa fase da Copa do Brasil. O Fluminense tem lesionados ainda para esse jogo. O Fluminense tem o Marquinhos que está fora, o Samuel Xavier que está fora, o Manuel que tem uma lesão muscular está fora, o Douglas Costa também, mas tem gente retornando para o Fluminense, para o jogo, para estar disponível para o Fernando Diniz. O Thiago Santos já fez a transição, já está treinando com o time, o Marlon começou a treinar com o time, o Gabriel Pires também. Então são 3 jogadores, sobretudo o Marlon, que é o substituto natural do Nino, já pode voltar, talvez, quem sabe, contra o Juventude, no outro fim de semana, ou contra o Aliança Lima. Seria um bom jogo para dar ritmo de jogo para o Marlon, que está retornando de uma artroscopia no joelho. O Thiago Santos também já está à disposição, do técnico Fernando Diniz. Falta recuperar a forma, evidentemente. A mesma coisa para o Gabriel Pires. Então o Fluminense vai se livrando das lesões, diminuindo a ocupação do serviço médico
e vai tendo jogadores à disposição, que é muito importante para essa sequência de Campeonato Brasileiro, que vai ficar muito atropelado com essas 2 rodadas adiadas pela CBF, Copa do Brasil e Libertadores. Puta que pariu, caralho! E como não podia deixar de ser, num vídeo aqui do canal Frangos e Golaços, um pouquinho de da torcida. Foi anunciado pelo jornal O Globo e pelo ge.globo.com que o Fluminense vai dar, depois desse jogo, 3 dias de folga para os jogadores. Para quê? A manada de rede social ficou enlouquecida. Como pode o time na zona de rebaixamento dar 3 dias de folga, né, para esses jogadores, blá 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 blá. Bom, em primeiro lugar, é preciso que essas pessoas um dia, quem sabe, entendam, um dia, quem sabe, usem o cérebro, né, para saber que o descanso é tão importante quanto o treinamento. E que estar com a família também é muito importante. Ter folga, ter descanso, a não ser que essa galera trabalhe 24/7, não tem folga nenhuma. É muito importante que haja essa folga para esses jogadores, para que eles estejam com a família, que eles possam fazer uma pequena viagem, que eles possam curtir os filhos, a esposa, a namorada, enfim, quem quer que seja. É importante o Fluminense dar essa folga, porque existe uma coisa que talvez esses chiliquentos não gostem, não reconheçam e não respeitem, mas uma coisa chamada lei. O jogador de futebol é, sim, por mais que eles não queiram, um trabalhador. Ele tem que ter pelo menos um dia de folga na semana. E desde que começou o Campeonato Brasileiro, lá no início de abril, os jogadores do Fluminense tiveram 2 dias de folga. Ou seja, não estava sendo cumprida a lei de uma folga por semana. Então esses 3 dias de folga colocam o Fluminense dentro da lei, permite que os jogadores descansem, estejam com suas famílias, que tenham o prazer de estar com suas famílias, que possam viajar, que possam passear um pouco e que retornem para os treinamentos visando os jogos contra a Aliança Lima e provavelmente contra o Juventude no outro fim de semana. Então, menos chilique e mais amor ao Fluminense. Grande beijo, grande abraço, tchau, tchau.